E o vendaval que atingiu a cidade de São Paulo na última quarta-feira e provocou quedas de árvores e falta de energias em bairros inteiros ainda está impactando a cidade. De acordo com a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares aqui do estado de São Paulo, o setor foi fortemente afetado e o prejuízo pode chegar a 100 milhões de reais, num período que tradicionalmente é marcado por aumento do consumo com as confraternizações e também com as festas de final de ano. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o diretor de Planejamento Estratégico e Governança da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, Enio Miranda. Oi, Enio, seja muito bem-vindo aqui ao Fast Money. Muito obrigada pela sua participação ao vivo com a gente. Boa tarde, Paula. É sempre um prazer falar com você e com os telespectadores aqui do Fast Money. O prazer é o nosso em te receber. Muito obrigada pela gentileza. Enio, essa demora, no restabelecimento da energia joga a luz sobre um problema bem antigo que a gente tem visto e que envolve a atuação da Enel, né? Pois é, Paula. E nessa vez caiu no momento um mês muito especial, que é o mês de recomposição dos caixas perdidos aí ao longo do ano, principalmente para os pequenos e médios empresários, micro e pequenos empresários, que 95% do nosso setor é formado por micro e pequenos. A gente estimou já na quinta-feira um prejuízo entre perdas de estoques, equipamentos, e principalmente o lucro cessante, aquele dinheiro que ia entrar com o cliente e foi cancelado, o evento foi cancelado, a mesa ou a reserva, algo em torno de 100 milhões. Mas como o problema permaneceu ainda por mais alguns dias, hoje já está quase no final, mas ainda não terminou, esse número já pode, inclusive, ultrapassar os 140 milhões de reais, Paulo. É muito grave, é muito importante, e principalmente se você pensar naquelas micro e pequenas empresas que a família inteira está trabalhando lá, lembrando que todos os nossos produtos e serviços são perecíveis, não somente o alimento guardado na geladeira, mas aquela mesa que o cliente não ocupou, ela não vai mais ser ocupada naquele período, e a diária do hotel que foi cancelada, o evento que foi cancelado, a festa de confraternização da empresa que foi cancelada, ela não retorna. Então, os nossos prejuízos, os nossos produtos são perecíveis, os prejuízos são gravíssimos, principalmente para as pequenas e micro e pequenas empresas. Exatamente, Enio. E é o que você estava comentando nessa resposta, né? Que o ciclone ele aconteceu justamente num período de altíssima demanda. E na avaliação do setor, essa falta de preparo da infraestrutura elétrica da cidade, ela pode prejudicar ainda mais, né? Porque não é a primeira e nem a última vez que a gente vê esse tipo de situação acontecendo e ainda mais nessa época do ano, não? Pois é, Paulo, é recorrente. Nós já contamos aí em 2 anos 7 apagões que impactaram o setor. Existe um outro problema muito grave, que é o investimento no setor. Então, desde o pequeno até o grande empresário que está abrindo novos empreendimentos, aumentando a sua rede, ele começa a pensar 2 vezes, né? Porque ele é recorrente, ele necessita de uma atenção especial, serviço essencial, serviço básico essencial. Não há alternativas, né? Quer dizer, as grandes empresas ainda podem, em alguns casos, ou têm já os seus geradores, podem locar ou têm os seus geradores. Mas as micro, pequenas e médias empresas muito dificilmente conseguem isso. E não há outro sistema, quer dizer, energia solar instalada em placas no seu estabelecimento. Quantos podem ter isso e para quantos estabelecimentos isso é viável? Então, a grande maioria do setor sofre muito e depende de um serviço, de um bom serviço prestado pela concessionária, que não vem ocorrendo, infelizmente, nos anos da Grande São Paulo. Comentou, né, Enio? Gerador também para pequenas e médias empresas não é um custo aliás, é um custo que muitas vezes não cabe no orçamento de uma média de uma pequena empresa, diferente do que acontece com uma grande, por exemplo. Agora, o empresariado está esperando algum tipo de ressarcimento ou de compensação pelas perdas? Como é que está a organização deles? Olha, nós estamos orientando todo o setor e através também dos nossos sindicatos patronais do Estado de São Paulo, que o empresário faça a sua conta, considerando produtos perdidos em geladeiras, considerando eventuais queimas de equipamento e, principalmente, fazendo uma medida do seu habitual faturamento nesta época do ano, nos dias que parou o funcionamento, para que entrem, façam um registro administrativo da Enel, mas que entrem imediatamente com uma ação da Justiça, em alguns casos
casos é pequenas causas, em outros não, porque é mais efetiva essa entrada direta do estabelecimento na justiça contra a Enel. Nós, o nosso departamento jurídico, estamos orientando todos aqueles que entram em contato como proceder dessa maneira. Agora, Paula, já temos casos desde 2 anos e meio atrás, de empresas que entraram com esse pedido de ressarcimento na justiça e até agora não viram nada. Nós não temos registros de ressarcimento. Pode ser que tenha, mas nós não temos nenhum registro e estamos acompanhando de perto as principais empresas e o setor. E não há registro de ressarcimento até o momento. É muito triste a situação, né, para quem passou por isso e sofreu com essas questões. Agora, Enio, não é só também o fato das perdas de alimentos que você mencionou, de cliente, né, que não vai voltar a ocupar, por exemplo, as mesas ou um quarto de hotel. Muita gente que trabalha nessa época do ano por temporada também acabou afetando diretamente não só esses empregos por temporada, mas os empregos no geral, né? Então é muita coisa além, é uma cadeia completa de prejuízos. E você imagina que nessa época do ano nós estamos pagando 13º salário, existem aí bonificações, então o prejuízo é realmente muito alto, o trabalhador se sente desabrigado nesse tipo. O que ele vai fazer? Quer dizer, o estabelecimento está fechado, não tem custo para trabalhar, não dá para trabalhar, então o prejuízo ele soma-se muito alto. E você falou dos geradores, também não há espaço para isso, quer dizer, não há condições físicas ou técnicas, então não há como escapar do fornecimento de energia elétrica da concessionária no estado e na Grande São Paulo. Então, nós temos sim que pressionar e trabalhar firmemente para que possa haver um planejamento de solução desses problemas no médio e longo prazo, já que no curto prazo a gente já sabe o que vai acontecer agora em dezembro, janeiro, se houverem mais chuvas fortes, que é essa época. Então, é muito grave para o nosso setor. Nós estamos nos mobilizando, conversando aqui com o governo do estado, com os municípios, com o Ministério Público, para entender o que podemos juntos fazer aí para tentar diminuir esse problema, ou pelo menos fazer uma prevenção ou um melhor planejamento para que isso não volte a ocorrer. É fundamental que seja resolvida essa questão. Enio, e para essas empresas, né, tantas aí que foram afetadas pelo blackout, por hora, então, resta a via judicial. Vocês já deram aí as orientações da Foresp, mas é aquilo que você mencionou na resposta anterior, sem garantia de que isso de fato vai acontecer, porque em outras situações já não houve, vocês ainda estão aguardando respostas, né, e não houve ressarcimento, não houve compensação. Nós temos a expectativa de que haja esse ressarcimento, afinal de contas, é um caso de justiça e é direito do cidadão e das empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, terem o ressarcimento porque pagam pelo serviço e o tempo sem fornecimento de energia ultrapassa os limites aí contratuais da concessionária. Então, é direito esse ressarcimento. Mas nós estamos aguardando que isso aconteça. Existem protelações, contestações, você sabe como funciona esse processo, e isso está tardando mais do que deveria. Poderiam ser abertos aí, eventualmente, canais da justiça mais rápidos para esses casos, mas temos tantos outros problemas aí no país. De qualquer maneira, estamos na expectativa de que exista esse ressarcimento em breve ou o mais breve possível. Com certeza. É isso, Enio. Muito obrigada, então, pela sua participação. Você aí de casa acompanhou a entrevista com o Enio Miranda, que é diretor de Planejamento Estratégico e Governança da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Enio, muito obrigada, uma ótima semana. Até a próxima. Obrigado a vocês, boa semana para todos. É sempre um prazer falar e estou à disposição aqui da CNBC quando precisar. Muito obrigada. Tchau, tchau.